Vamos iniciar esse estudo da Palavra de Deus em nome do Senhor Jesus e vamos começar com uma oração. Oremos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Querido Deus e querido Pai que está no céu, no nome de Jesus Cristo, nós nos encontramos mais uma vez, Senhor, dentro desta sala, Pai eterno, virtual, aonde aqui é o nosso local, Senhor, tanto para te cultuar, também para estudar a tua palavra. Senhor, estamos reunidos aqui, com a palavra na mão. Deus, abençoa. Nós queremos aprender a sua vontade, Deus. Não queremos ser enganados, ó Pai, e não queremos estar enganados. Senhor, nos ajude. Tira de nós todo o fermento, tudo aquilo que aprendemos errado, Senhor. Tudo aquilo que não louva o teu nome. Deus amado, nos abençoe, ajudando nós a entender tua palavra, colocando nós no nosso devido lugar, para nós entender o tamanho da tua glória, Senhor, e da tua santidade. Ó Deus, ninguém quer ser sábio aqui, ninguém quer ser melhor do que ninguém. Nós só não queremos mais ser enganados por homem nenhum e queremos aprender a sua vontade, Senhor. Senhor, prepara-nos para ser vasos, Pai eterno, que seja usado por ti para fazer sua vontade. Querido Deus, desprenda-nos, Senhor. Dá os seus dons, Senhor. Dá os dons às irmãs que estão aqui, os irmãos que estão aqui, Senhor. Usa de cada um. Essas irmãs aqui, apesar de serem senhoras, mas são valentes, Senhor. Elas te amam e querem fazer sua vontade. Enche essas irmãs dos teus dons, Senhor, os irmãos que aqui estão. Senhor, sirva-se de cada um de nós para levar o Evangelho e despertar outras pessoas e outras almas, Senhor eterno. Ó Deus amado, sabemos que não queremos fazer nada disso para ganhar nada em troca, Senhor. Nós não estamos atrás da vida eterna, porque nós já ganhamos a vida eterna, Senhor. Tu já nos presenteou com essa dádiva e com essa bênção. Nós queremos trabalhar porque nós te amamos, Senhor. Porque o Evangelho e a morte do seu Filho, Senhor, mexe conosco. Todas as vezes que falamos dele, ela mexe conosco, Senhor. Querido Deus, ouça essa oração, ó Deus. E nós te pedimos no nome de Jesus, atende essa oração, Senhor, por caridade. Assim, querido Deus, nós entregamos em tuas mãos essa humilde oração, te pedindo e rogando em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis. Eu acredito que nós estamos no capítulo 13, né? Um profeta diz... Isso mesmo. Muito bom, irmão. Então vamos lá. Vou soltar o áudio aqui, tá bom? Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora a favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei:
ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: por que foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara? Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que eu te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Pôs-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro. E o prantearam, dizendo: ah, meu irmão! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Irmão, vocês viram aí? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui. Eles estavam sacrificando o quê? Sacrifícios a ídolos, né? A outros ídolos. O rei, o homem era rei, na terra de Israel. Agora a pergunta, para puxar aqui o que a gente já veio estudando aqui atrás.
Quem foi que começou com isso? E colocou esses altos ali e começaram a adorar esses deuses estranhos, até mesmo a Moloque. Uma das piores, exatamente, Salomão. Exatamente. E a gente vai ver ao longo do tempo, irmão, a dificuldade para tirar isso depois de lá de dentro. Não consegue, gente. Não consegue. Tá aqui. O filho, né? Provavelmente viu o pai fazendo todas essas coisas, aprendeu com o pai. E Deus deu uma profecia para esse profeta, falou, ó, todos esses sacerdotes que estão sacrificando nesses altos, Deus vai pegar todos eles e colocar em cima do altar e vai sacrificar cada um desses homens. Os ossos deles vão se queimar em cima do altar. Deus deu ordem. Falou isso na cara do rei. O que o rei fez, irmãos? O rei ficou indignado. Estendeu a mão apontando para ele, né? Tentando mandar prender, e a mão dele ficou mirrada. Gente, mão mirrada, aquela, se não me falha a memória, é aquela mão murcha. Perdeu a vida, ficou murcha assim. Deus fez um milagre na cara deles ali e deu um sinal. O altar de vocês, gente, aqueles altares eram de pedra para aguentar que é fogo ali em cima, tudo aqueles altarzão com pedra lavrada. Sabe, aqueles altares bonitos mesmo, era caprichado, de pedra, quebrou no meio e esparramou a cinza, porque, gente, as cinzas na ideia do sacrifício era santo. Então, para aquele povo, aquela cinta lá era algo sagrado, a cinza. E esparramou no chão. E aí o rapaz vai embora. Vai embora, né? O rei quis que ele ficasse, comesse, ele falou, não, eu vou embora. Aí o profeta velho lá encontrou ele no caminho. E o que aconteceu? Deus falou com ele, não coma, não beba e vem embora. Isso aqui a gente aprende, tá, gente? Que isso é o que mais acontece hoje em dia. Ou seja, a palavra que veio a ele, gente, para nós hoje, é como se fosse a palavra que está escrito. É a Bíblia. A Bíblia hoje é a ordem de Deus para nós. É a palavra de Deus. O que vale mais, irmão? O que está escrito ou o que alguém diz dizendo que Deus mandou falar? Vocês estão entendendo? A comparação é a mesma coisa aqui. Mas Deus está mandando dizer. Mas, irmão, você está falando que Deus está mandando dizer, mas o que você está dizendo está diferente do que está na Bíblia. Está diferente. O que esse profeta fez, gente? Ele acreditou na mentira. Olha o fim dele. Ele deixou que Deus falou com ele. Ó, Deus falou, Deus deu sinal, então não tinha dúvida. Foi Deus que falou comigo. Aí o outro disse o quê? Versículo 18. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor. Era para ele pensar na hora. Peraí, então as informações estão confusas, porque Deus mandou eu ir embora. E você está dizendo que um anjo mandou falar, né, que era para eu ficar? É óbvio, irmão, que ele deveria ter falado, você está mentindo. Deus não é de confusão. Aí ele falou, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí entre parênteses está, porém, mentiu-lhe. Isso aqui, gente, é exemplo para nós. Um homem morreu aqui. Um homem que é temente a Deus. Morreu porque desobedeceu a Deus. E o que a gente tem que tirar de ensino dessa morte? Não vamos fazer igual. Não duvide da palavra de Deus. Tudo que qualquer pessoa disser, gente, seja eu, seja Josué, seja o irmão Roberto, que for ao contrário do que está na Bíblia, recusem. Recusem, não aceitem. A palavra de Deus é o que está na Escritura. Se a gente estiver falando com base na Bíblia, joia. Se a gente estiver dizendo e explanando, ou seja, a explanação, gente, é o modo de ensinar, de explicar o que já está na Bíblia. Falou coisa que está fora da Bíblia, recuse.
não aceite. Tá? Então aqui, gente, são mais assim, relatos, né? Tá contando relatos, fatos, como eu falei lá atrás. A gente vai estudar a lei, depois a Samuel, Reis, Crônicas, são relatos dos acontecimentos, dos fatos, que a gente vai comparar agora, se esse povo obedeceu a lei que Deus deixou ou não. Aqui eu anotei também um verso. Aqui o profeta velho, ele teve remorso. Ele teve remorso porque quando o profeta novo, mais novo, né? O outro, morreu, ele viu, realmente ele era profeta de Deus. Realmente ele era profeta. Porque Deus me deu uma coisa na boca, dizendo que era para ele não comer e não beber e ter ido embora, por isso Deus sentenciou. Aí ele viu que cumpriu a sentença, então realmente esse homem deveria ter ido embora. Era Deus falando com ele. Perdoa, gente, tá? Minha gripe. E aí ele teve remorso. Ele pediu, me sepulta junto com este homem quando eu morrer. Ou seja, eu quero estar junto com ele porque a culpa é minha de ele ter morrido. Ele teve remorso, esse profeta velho, mas mentiu, tá, gente? Exemplo aqui, não confie, tá, gente? Somos pecadores, tá? Confie apenas na palavra de Deus. Alguma pergunta aqui, irmãos, para fazer? Acho que não tem muita coisa assim para perguntar, né? Sobre um fato, um relato. Bom, então vamos para o capítulo 14. Vamos soltar aqui. 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Porquanto te levantei do meio do povo, e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos, e andou após mim de todo o seu coração, para fazeres somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do macho masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá a Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará a Israel boa terra que dera a seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos,
provocando o Senhor a ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelos, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais, e com eles foi sepultado na casa de Davi. Naamá era o nome de sua mãe Amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Eita, irmão, aí é só guerra, idolatria, é tanta coisa, né? O profeta de Deus, velho, deu um recado pesado, né? Pesado, falou, tá, quer vir aqui? Eu vou falar o que Deus manda dizer, né? Falou que ia acabar com a família dela toda, o filho dela ia morrer quando chegasse lá. É Deus indignado, gente. Tudo que Deus pediu para eles não fazer é tudo que eles estão fazendo. Não é verdade? Deus amou eles, protegeu eles, salvou eles, abençoou eles. Sabe o que é, irmãos? Eles ignoram o Deus verdadeiro e começam a adorar imagens de ídolos que nem existem. Gente, essa idolatria não é uma idolatria como se vê hoje. Alguns falam da Igreja Católica, ele está olhando para aquela imagem, mas ele está na mente dele pensando em Deus, né? Se está errado, está certo, isso é outra coisa. O que eu estou falando é que aquela imagem que eles tinham, aquele era o Deus deles. Aquilo era Deus. Eles sacrificavam aquele Deus. Ou seja, eles abandonaram Deus. Exatamente, irmã Janeiro. Fizeram tudo o que desagradava a Deus. E ali, eles adoravam aquilo, eles abandonaram. Gente, é a mesma coisa que Deus, que um homem, vamos pegar um homem, chegar em casa e encontrar sua mulher deitada com outro homem. É traição. Deus amou aquele povo. Deus amou, Deus cuidou deles. E de repente eles estavam se ajoelhando e oferecendo sacrifício para outro Deus que nunca fez nada para eles, que sequer existe. E aí é óbvio que Deus vai ficar indignado. Ele fica indignado. Por isso que veio todas essas desgraças contra eles. Aqui está sendo praticamente feito, como diz
Uma das profecias de que eles iriam parar, não falou exatamente a Babilônia, mas é quando eles foram espalhados, né? Entraram lá, venceram eles, levaram presos os reis. Aqui no versículo 15. Também o Senhor ferirá Israel como se agita a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra, ou seja, eles foram embora, né? Foram levados, os que não morreram foram levados como escravo, que tinha dado aos seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. Tá? Então isso aqui faz a gente refletir novamente sobre Salomão. Você viu que a história de Salomão já acabou. Vocês viram? Já acabou, já morreu. Vocês lembram de algum lugar escrito que ele se arrependeu? Não tem, né, irmão? Nenhum lugar na Bíblia. Então, Salomão não é uma coisa assim da gente falar, vou pegar ele como um exemplo. Não, não pode. Melhor somos nós que não temos o dinheiro que ele tem, que a gente não tem a sabedoria e conhecimento que ele tem, mas a gente teme a Deus. É isso que importa, irmão. Isso, o que aconteceu com Salomão é o conselho que Jesus fez numa parábola. O que adianta ao homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Não adianta nada. E aí tá aqui, o povo já está dividido, né? O povo já estava dividido em 2 reinos. O filho de Salomão ficou com 2 tribos, né? A de Judá e mais uma que agora esqueci o nome. E o de Israel, que é o Jeroboão, ficou com 10 tribos. E o camarada que Deus fez ele rei para fazer algo de bom, virou idólatra também. Levantou altos e montes, ou seja, querer agradar o povo, gente. É isso que dá, querer agradar o povo. Eles queriam agradar o povo para poder reinar, para poder ter apoio do povo. Aí o que faz? Vamos colocar os altos, né? Porque o povo gosta, né? O Salomão lá, o filho de Salomão, o Roboão colocou lá, o povo gostou, vamos botar aqui também. Começou a colocar. Aliás, vocês lembram lá no começo, né? Para o povo não ir até Jerusalém, onde estava o rei Roboão. Vamos levantar um bosque aqui para que eles fiquem aqui. Lembramos dessa passagem, né? Acho que deve estar aqui no capítulo 12. Então ele levanta também um altar de adoração a outros deuses estranhos. Alguma pergunta aqui, irmãos, para fazer? Se tiver, tá? Senão a gente já vai pro capítulo 15. Josafá, Vamos. Dessa parte que estava falando aqui dos sodomitas na terra, assim está na minha Bíblia. Na narração falou as prostituição ou prostitutas. Está errado a gente falar sodomia hoje em dia? Sodomia é prostituição na Bíblia. É a pessoa que tem relação em troca de dinheiro financeiro, tá? Foi até bom você falar isso, que eu tinha anotado aqui, esqueci de falar. É o versículo 24. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme, olha só, a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Vocês lembram o que Deus falou para eles, para justificar por que ele estava expulsando o povo? Vocês lembram o que Deus falou para Israel? Ele falou: Israel, sabe por que eu vou expulsar esse povo de lá? Por conta disso. E ele falou: e eu não quero que vocês façam as mesmas coisas. Aquela parte que está lá em Levíticos, que ele fala, eu não quero que você se deite com a sua mãe, com os seus parentes, que vocês passem o seu filho no fogo, que vocês consultem agoureiro. Toda aquela lista lá era o que esses povos faziam. Deus fala, e no final lá, eu não sei se você lembra, quando Deus relata todas essas abominações, ele fala:
é por conta dessas coisas que eu estou colocando eles para fora. Ou seja, eles fizeram tudo que me abomina e eu vou colocar eles para fora. Então, o que Deus faz? Eu não quero que vocês façam a mesma coisa. Vocês são santos. Eu quero que vocês sejam uma nação santa. Aí ele fala, olha, não entrem lá, destroem todos, não deixem nenhum vivo, porque se vocês deixarem vivos, eles vão contaminá-los com as práticas que eles tinham. E o que eles fizeram, gente? Deixaram tudo. Não deixaram, né? Escapou, deixou passar um, passou outro, e aí entrou essa prática. Gente, é Deus falando. Quando Deus está falando, vai acontecer. Ou seja, se ele falou que se ficar alguém vivo, isso vai contaminar o povo, é porque vai contaminar o povo. Tá aí, ó. E pelo que eu me lembro, gente, essas práticas aqui, nunca mais eles conseguiram arrancar. Nunca mais. A chance foi lá atrás, quando Deus falou, entra lá e arranca esse povo daí. Não deixa ninguém. A chance foi aquela. Não fez. Acabou. O povo ficou com esses costumes. Por mais que vai ter momentos que fizeram justiça, foram atrás, tem umas passagens bíblicas que falam, e arrancaram os altos, mas ainda sobrou o alto aqui, o alto, sempre sobrava alguma coisa, não conseguia arrancar tudo. E aí, esse que sobrava, o que acontecia depois? Iam crescendo de novo, eles iam colocando mais e mais e mais. Não consegue, gente. Não consegue. A minha filha uma vez pegou piolho na escola, e tá que arranca, coitadinha. Coitadinha, tá até chorando, sofrendo, que a gente comprou um pente daqueles meio assim de aço, rapaz, que o negócio parece que não tem nem espaço, é assim. E pai puxa a cabeça da menina, e quando você acha que acabou, rapaz, você vai caçar lá, não se encontra mais. Não consegue acabar com o negócio, de jeito nenhum. Né? Quase que eu botei fogo na cabeça da menina. Vamos botar fogo nesse negócio pra ver se acaba com isso aí, pelo amor de Deus. Foi muito trabalho, gente, né? Botou remédio, põe e vai. E ela, pai, o que é isso? Eu não sei, filho. Isso aí é coisa. Isso é oração, só pode. Vamos orar com a mãe pra ver se acaba com esse negócio aí. Né? Porque é difícil de tirar, tá? Então isso aqui é mais difícil ainda, gente. É mais difícil. Tudo isso aqui, gente, que a gente está estudando. Vocês perceberam que dá pra gente analisar e ver nos dias de hoje, a gente comparando e falar, ó, a gente aprende com o que eles fizeram lá, para não fazer igual. Né? Ou seja, a gente não pode se acomodar, gente, com coisa errada, no pecado. Deus perdoa? Perdoa. Deus sabe quando o nosso pedido de perdão é da boca para fora, que não é verdadeiro, porque pedido de perdão verdadeiro tem arrependimento. E quando tem arrependimento, gente, o arrependimento é uma série de coisas. Ele é vergonha do que você fez. Você não quer fazer mais. Senhor, se eu pudesse voltar no passado, eu não tinha feito. Uma vez eu era criança, minha mãe saiu, ficou eu e os meus irmãos em casa, e nós quebramos um vaso dela. Quando quebrou aquele vaso, rapaz, eu desejei ter voltado no passado para não quebrar, porque eu sabia que a surra ia ser grande. Eu falei, meu Deus do céu. Os meus irmãos parou, ficou olhando, uns que é meio ruim, deram risada, falaram, agora eu quero ver. Eu falei, meu Deus, eu queria voltar no passado agora para não ter feito isso aqui. Ela não chegou a bater, mas acho que ela puxou minha orelha, que eu acho que virou um elástico, porque ela me subiu de um jeito e ela queria arrancar nossa cabeça fora. Mas puxou assim que a minha orelha ficou quente, rapaz. Com uns 2 dias ficou quente aquela orelha ali. Por quê? Né? Gente simples, pobre, né, gente? Ganha um vaso de presente bonito, deixa lá e a gente quebra, né? Então, o pedido de perdão verdadeiro, irmãos, vem arrependimento de verdade. Tem pessoas que às vezes faz as coisas erradas, dobra o joelho, pede perdão, levanta e vai levar a vida normal. Nem lembra do que fez, pronto para fazer de novo. Tá parecendo pregação, né, gente? Vamos voltar
o estudo aqui. Alguma pergunta aqui, os irmãos, para fazer? Josafá, no 31, tem um assunto que você sempre aborda, né? Que é a parte de dormir, né? E logo em seguida, aqui no versículo 31, está falando: Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado. Quer dizer que ele morreu, né? É que naquela época eles costumavam falar assim para suavizar a coisa. Não é que ela vai dormir, a pessoa não vai dormir. O corpo dele tá morto. Morto o que é? Tá sem vida. Ele vai virar farinha, ele vai virar pó. A alma, gente, se nós parar para pensar, a alma não dorme. Por que ela não dorme? Você acha que quando nós estamos dormindo a alma dorme também? Será que ela está dormindo? Ela não está dormindo, gente, porque ela é uma espécie de um espírito. Espírito não tem fome, não tem sono. O diabo não dorme, porque não está numa carne igual a nossa. O sono, fome, essas coisas, é da carne. A carne, ela é fraca, ou seja, ela precisa repor energia. Aí a gente come, bebe água, porque o corpo está pedindo essas coisas. O corpo cansa, o músculo fica cansado. Aí o que a mente fala? Ela fala o seguinte, deita e dorme. O próprio cérebro começa a te apagar, te dando sono. Aí você vai dormir para repor, tá? Mas o nosso espírito não tem sono. Isso é uma heresia, tá? Que inventaram. Isso aí é combatido já há muitos séculos. Eles falam que é a heresia do sono da alma. Não existe sono da alma. Inclusive, só existe noite e dia aqui na Terra, por causa da carne. Olha como Deus é bom, gente, maravilhoso. Pode estar o calor que for durante o dia, 40 graus. Como é que fica a noite? Deus não baixa uma brisazinha, não manda lá uns 20 graus, 23 graus. Ele manda uma brisa. Por quê? Porque Deus preparou aquele ambiente para dormir. Quando eu trabalhava à noite, eu falava, rapaz do céu, é isso que dá a gente querer desobedecer a Deus, tentar dormir de manhã. Parecia que eu estava na frigideira. Você fica o dia inteiro na cama e não consegue descansar. Não consegue descansar quando eu trabalhava à noite, né? Por quê? Ali eu vi, rapaz, Deus fez a noite para dormir mesmo, gente. O sono da noite, gente, por mais que você dorme um pouquinho, você consegue recuperar a energia. Você descansa, né? Então, esse negócio do sono da alma, eles acabam não entendendo o texto, gente, que aqui o texto, muitas das vezes, ele tem uma linguagem poética. Ele quer falar, dormiu, né? Foi embora com seus pais. Tem essa parte poética e também tem a ideia que aqui na lei, gente, nós estamos lendo tudo aqui, ó. Você vê que tem dificuldade. É raro os momentos que fala de alma, fala do fim do mundo, não falou até agora, negócio de fim do mundo. Então, as informações que eles têm são menos. Nós hoje, agora aqui, temos muito mais informação do que eles aqui nessa época. Isso é o que alguns teólogos falam, que a escritura, o plano de Deus ainda estava sendo revelado, ainda estava evoluindo, né? Quando chega Jesus, aí sim o plano é completo, né? A gente entendeu tudo. Com Cristo você já entendeu. O homem caiu, a queda do homem, a justiça de Deus, a santidade de Deus, por que Jesus veio, por que só ele salva. Hoje a gente entende o plano. Por quê? Porque tudo foi revelado em Jesus, tudo. Irmão Alessandro, pode falar. Se o irmão estiver falando, tá com o áudio fechado, tá? Precisa abrir. Que às vezes não sabe que tá com o áudio fechado. Irmão Alessandro Pereira. Josafá, enquanto ele não abre, na Igreja Católica está tendo um movimento agora, o sono, eles estão explicando, quando a pessoa cai lá, que o padre bota o pano na cabeça das pessoas, no final da missa, e a pessoa cai, está descansando do espírito. É esse movimento agora. Heresia. Sim, irmão Alessandro, pode falar. Rapaz, tá dando um som, um suado, parece que você tá de moto. Tira o fone. Pô. Tira o fone, irmão Alessandro. Se você tiver com o fone ligado, tira. Se você tiver sem, coloca. Porque às vezes
pode ser que atualiza aí o drive do... Ah, acabou saindo, tadinho. Apertou o botão errado. Tá. Bom, se ninguém tem mais nada, vamos pro capítulo 15, tá? Capítulo 15. 1 Reis, capítulo 19. Puxa. Acabe fez saber... Ixi, gente. Vamos ter que ter um tempo. Pulou do... 15 tá mais embaixo. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerite com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor,
e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida, a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Irmão, aqui ele está fazendo relatos breves e rápidos sobre as sucessões dos reis. Mas aqui, no rei Asa, vocês observaram o que eu falei? Olha só. O rei Asa mandou destruir os ídolos, queimar, botar fogo, tudo. Mas ele chegou a eliminar tudo mesmo de uma vez? Ele conseguiu eliminar tudo? Olha o que está escrito no versículo 14. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração Asa reto com os olhos do Senhor os seus dias. Ou seja, ele fez o que era certo, foi atrás para tentar eliminar, mas não conseguia tirar tudo, né? Eu não sei se esses altos era escondido, se ficavam lá, eu não sei. Sei que não conseguia remover tudo, né? Porque aqui fala, ó, no versículo 12, porque tirou da terra os sodomitas, né? E removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, olha só, a mãe dele, ó, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedro. Então já era um rei tentando fazer o que é correto, ou seja, tentando colocar o povo, gente, no caminho da santidade. Porque para Deus habitar no meio deles, eles precisavam ser o quê? Santo, né, irmão Dorinho? Exatamente. Tem que ser santo. Ele falou, eu sou santo. Vocês têm que ser santo. Gente, entenda. Não é que Deus está fazendo uma picuinha, né? Ah, tem que ser assim porque eu gosto. Não. É que a própria santidade de Deus, ela sozinha, gente, ela consome. Ela consome tudo que não for santo. Tudo aquilo que não é reto. Tudo aquilo que feria a santidade de Deus. A santidade que está nele, que sai dele, consome tudo. Então, para que ele venha estar conosco, nós precisamos estar santificados. E aí, entrando na parte de Jesus, foi por isso que Jesus morreu por nós, para nos perdoar e nos santificar, para que a gente possa chegar a Deus. Só assim que a gente vai poder chegar nele, né? Os altos, porém, está escrito aqui. Bom, é isso. Tem mais alguma pergunta aqui para fazer, irmãos? E não, né? Então vamos para o capítulo 16. Aqui eles estão fazendo relatos breves. Ou seja, de cada reinado desses homens, eles estão pegando os fatos mais importantes e relatando, tá? Aqui para que a gente saiba o que aconteceu. É isso que o autor do livro está fazendo. Vamos ver. Primeiro rei. Tem que abrir lá porque tá bagunçado agora a ordem.
16, né? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com seus pecados, eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão. E o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e o que fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais, e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra sua descendência. E isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Sinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele e sitiaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar em Ri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar.
Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Eita, irmão, tá vendo? Não acaba. Todo o rei que vem depois do outro fala, e esse fez mal pior do que os outros. Aí morre. Aí vem outro, e esse fez mal pior ainda do que os outros. Ou seja, é um fazendo coisas pior do que o outro. Até que chegou Acabe. Acabe já chutou o balde mesmo, já levantou no meio da cidade mesmo uma estátua Baal, né? Gente, presta atenção, aquele povo santo que recebeu todas aquelas recomendações de Deus, aquelas leis, né? Que eram para ser um povo fiel a Deus, fazendo, gente, ó, traição, suicídio, né? O camarada acabou de se matar lá colocando fogo em tudo, homicídio, prostituição, como é que fala? Linchamento, aquela morte, eu não sei se vocês lembram, lembra até a irmã Adriana, ela ficou, né, indignada com aquela mulher lá que, como é que fala, abusaram dela, mataram ela, né? Olha só, sabe, isso, gente, é o coração do ser humano pecador, que as pessoas acham que eu sou santinho, não é, gente, tá? Hoje, a gente só não se compara a essas pessoas, gente. É óbvio que a gente também, né, tem o nosso caráter, tudo, mas é porque Deus abriu os nossos olhos e colocou em nós o Espírito Santo. Porque esse povo aqui era o povo dele. Era o povo que ouviu as mensagens, que tem o livro na mão, é o povo que viu as obras maravilhosas e estavam fazendo coisa pior do que o povo do mundão. Imagina, gente, imagina o adversário, né? O braço cruzado olhando lá para Deus. Esse aí é o seu povo? Esse é o seu povo? Que você falou que é um povo santo? Um povo, né? Aonde vai ser chamado pelo teu nome? Vocês estão entendendo, gente? Que negócio pesado, gente. Grave. E conselho. Eles tinham o prazer de desobedecer a Deus. Eles tinham o prazer. Exatamente, irmã. E levantar um ídolo, gente. O nosso amor tem que estar só em Deus, em primeiro lugar em Deus. Nunca trocar Deus por nada. Que é um dos piores pecados da Bíblia, a idolatria. Sim, irmã Pedra, pode falar. Sim, irmão, graça e paz a todos. Eu saí um pouco, mas voltei, viu? É uma longa história, do outro dia eu conto para vocês. Sobre, hoje não mata fisicamente, mas mata muita alma, que é pior ainda, que rogam praga, matam porque não pregam o evangelho, é pior ainda, irmão. Usa da bondade, da inocência da pessoa para praguejar, e as pessoas ficam tudo com depressão, que é pior ainda, que daí é a alma da pessoa que fica ferida. Eu entrei numa casa uma vez, me pediram oração. Faz tempo. Na época que eu estava lá na senzala cinza. Eu entrei numa casa e a gente tava falando, eu gostava muito de falar da Bíblia, né? E a irmã pediu oração. O casal pediu oração. Falei, mas eles estavam eles não estavam ouvindo muito o que eu estava falando, porque deu para ver que eles estavam meio aflitos. Ele falou que eu vi uma pregação naquela semana e a esposa dele estava vendo coisa até nos azulejos do banheiro.
Sabe aqueles azulejos que é meio assim desenhado, sabe? Tem uns desenhados. Ela falou que via coisa se mexendo ali, apavorada. Como é que você entra numa igreja, que diz que é igreja, e você sai de lá cheio de perturbação, gente? Para pensar. Se nós não soubéssemos que essa pessoa frequenta uma igreja evangélica, e ela só te contasse essa história, dizendo, eu fui num determinado local de adoração, não vou dizer que Deus que é, e eu saí de lá cheio de perturbação, vendo coisa. Vocês iam imaginar que essa pessoa saiu da onde? De qualquer lugar ocultista. Do espiritismo, né? Espiritismo, qualquer outra coisa. É isso que você vai imaginar. Agora, quando a pessoa revela que é um lugar que tem o nome de cristã, você fala, meu Deus, que é isso? Tudo isso, gente, porque eles não querem fazer isso, o que nós estamos fazendo agora. Estudando para aprender. O estudo faz aumentar em você a confiança em Deus, faz você aumentar o amor por Deus, faz você aumentar o amor por Jesus. Ou seja, você só ganha coisa boa, estudar a palavra. Mas não querem que o povo estuda. Por que será? Porque querem manipular, né? Querem falar muita coisa que não tem sentido e o povo dá glória, o povo fica feliz, rogam praga. Gente, eu já vi as senhoras lá na rua, tinha uma senhora lá, que a gente era menina, a gente era tentado, tá? A gente às vezes arrumava briga com o filho dela lá, ela saía lá rogando praga em nós. Seus praguetos, seus meninos, eu quero que vocês... E sai jogando praga em nós. Eu até entendo, porque tá jogando praga com as pessoas de fora, né? Que arrumava briga. Agora, rogar praga no próprio povo, nas pessoas de dentro, ou seja, aquele que se deveria proteger, você está desejando o mal. Isso não, sabe, gente, isso não vem de Deus, não. Irmã Cristiane, pode falar. Graça e paz, irmãos. Irmão Josafá, olha só, refletindo do que a gente veio estudando até aqui, eu fico me perguntando assim, como é que Deus ainda nos amou tanto para fazer uma nova aliança com nós? Porque, irmão, eu não vejo nada do homem aqui que possa falar assim, Deus se agradou e foi por isso que ele nos salvou. Não tem nada, irmão. Parece que a gente, lendo e vendo tudo isso, nos dias atuais, muita coisa ainda continua acontecendo e às vezes acho que pior ainda, né? Porque hoje a gente tem um entendimento, hoje a gente tem a Bíblia, o acesso, estamos aprendendo, e ainda continua muita coisa, e eu fico pensando, como é que Deus, meu Deus, nos ama tanto para nos salvar ainda dessa lamação toda, porque é o homem, irmão, é o homem. Nós somos pecadores, somos terríveis, meu Deus do céu. Irmã, até algumas coisas boas que a gente só faz porque aprendeu com ele. A gente entende hoje o que é evangelho, o que é graça. Agora, vamos supor, tira tudo que a gente aprendeu da Bíblia. Tira assim da nossa mente. Alguém aqui ia tolerar só um pouco disso tudo, se nós estivéssemos no lugar de Deus? É porque a gente sabe que tem que amar, que tem que ter paciência, mas suponhamos que você não precisa ter isso. Arranca. Qualquer um de nós facilmente é botado fogo em tudo. Vai todo mundo morrer. Não vai ficar testemunha de ninguém para nada. Eu sou poderoso. Acabou. Amor, gente, não dá para explicar. E pior, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte. Se não me falha a memória, é 1 Coríntios capítulo 13. Ou ali, não sei. Ele diz o seguinte. Gente, pode ser que alguém ouse morrer por alguém bom. Ou alguma mãe que está aqui é capaz de dar vida pelo seu filho. Não é? É capaz de dar a vida para o seu filho. Mas quem de nós ia dar vida por alguém que quer o seu mal? Quem de nós ia dar a nossa vida por alguém que bateu no seu filho? Você vai morrer lá por aquele menino ruim que te xinga? Toda vez que você passa na rua ele joga pedra em você e te xinga. E ele quer seu mal, porque é isso que o povo está fazendo o tempo inteiro aqui, ó, xingando Deus, né, ofendendo ele, xingando ele, está o tempo inteiro fazendo isso.
O apóstolo fala, pode ser que alguém ouse morrer por alguém bom. Esse aqui eu vou, sabe, um adulto vê ali uma criança, é inocente, é uma pessoa boa. Aí vem um cachorro, aí você pula na frente do cachorro, o cachorro te arrebenta inteiro, mas você salva a menina. Mas se você souber que é um bandido, alguém vai pular na frente? Não vai, não. Não vai capaz irmão, e ainda com tudo isso, irmão Josafá, Deus fala sempre na promessa que ele fez, né, lá atrás. É por conta da minha promessa que ele sempre estava tentando achar um caminho para o povo se consertar e para o caminho do, né? Mas ele sempre fiel na promessa dele. Eu não entendo, porque, meu Deus, Deus é maravilhoso. Você vê que Deus é muito bem lembrado, irmã, aqui, gente, para nós todos aqui. Você vê que ele está lembrando o tempo todo que ele prometeu uma coisa para Davi. Por conta do meu servo Davi, que andou reto na minha presença, apesar do que ele fez com Urias, que até escreveu ali, né? Apesar do que fez com Urias. Mas como eu prometi a Davi que eu manteria uma lâmpada acesa na sua casa, né? Ele mantém, ele vai. Aí chegou aqui, graças a Deus, chegou o rei Asa, né? Mas não conseguiu fazer tudo, mas já era uma tentativa de fazer ali. Nenhum deles conseguiu, gente. Só Jesus Cristo, o Filho dele, que veio perfeito, sem pecar, não abandonou Deus em momento nenhum. Ou seja, não passou pano para coisa errada. Mataram ele só porque ele fez o bem e lançou na cara daquele povo tudo que eles estavam fazendo de errado, ou seja, manipulando a escritura para continuar no erro, que é o que a gente faz hoje, né? E o povo fica brabo com isso. Então vamos lá para o capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: E fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho.
tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Terrível, né, gente? Agora chegou aqui as partes interessantes, né? A gente estava lendo ali a parte aqui que parece Elias, né? Se não me falha a memória, gente, aí vocês me ajudam aqui, parece que esse aqui é o primeiro milagre de ressurreição, né? Que aparece na Bíblia. Imagina como o negócio é terrível. O primeiro milagre. Por que a gente está dizendo isso? Gente, esse é um homem de muita fé. Ele acreditava que Deus poderia até fazer uma coisa que nunca foi feito antes. Entendeu? Um negócio muito difícil. Um homem de muita fé. E provavelmente, gente, pelo temor de Deus que está nele, ou seja, as coisas que estivessem próximo dele, que fossem pessoas que estivessem no seu pecado, a gente não sabe se essa mulher tinha algum ídolo, né? Porque o povo estava completamente contaminado com isso. Todo mundo. O povo acostumou. A gente vai saber, porque ela falou: você veio até aqui para mostrar minha iniquidade. Alguma coisa que ela sabia que estava fazendo de errado. E aí o filho dela morreu. E Elias também entendeu isso. Falou assim: Senhor, mas será que até aqui onde eu venho, né, tu feriu o menino? Ou pode ter sido que não também, né? Mas ao que tudo indica aqui, gente, é a primeira ressurreição, né? Que a gente vê aqui na Bíblia. O primeiro morto que vive. Deixa eu ver o que mais aqui. Os corvos aqui, tá? Ele foi mandado para um determinado lugar porque ele não tinha medo, ele enfrentava o rei queria matar ele, né? Ele enfrentava para, como é que fala? Ele mostrava o pecado do rei na cara dele. Tem outra coisa do capítulo passado que a gente esqueceu de comentar. O rei Acabe casou com quem? Vocês lembram? Jezabel. Jezabel era da onde? Jezabel, gente, entenda, ela não é israelita, tá? Ela é de outra terra, de outro lugar. Ele é sidônio. Isso. É do Sidônio. Crê em outros deuses, tem outros costumes, totalmente diferente, entendeu? Então, ali foi por isso que talvez ele foi um dos piores mesmo, que levantou bem no centro da cidade, estátua a Baal e tudo mais, né? Porque estava casado com uma mulher que não tem um pingo de temor do Deus de Israel, nem um pingo de temor. Então, a gente estava até esquecendo de comentar sobre isso. Tá? Então tem aqui o rei, aliás, Elias está fugindo, tá? Está fugindo. Tem outra coisa interessante que a gente vai ver mais para frente aqui, que é uma coisa que Elias fazia e que João Batista fazia igual. Os dois faziam igual. Depois, quando a gente lê, eu vou comentar isso com vocês, tá? Que inclusive a profecia dizia que seria alguém com a mesma virtude de Elias. A virtude seria a mesma coragem de enfrentar o rei sobre o quê? Uma mulher que não lhe era lícito possuir. Os dois faziam igual. A mesma coisa, ou seja, um sinal, né? De que viria um profeta na mesma virtude de Elias. Ou seja, no mesmo ímpeto, né? Aquele jeito de encarar e pregar pesado. Peraí, gente. Esses que pregam pesado, que fala, parece que Deus tira o medo do camarada e ele não tem medo de ir pra cadeia, de morrer, não tem nada e vai, enfrenta. Parece que Deus de vez em quando levanta alguém assim e fala, vai lá, enfrenta esses hereges aí, aponta o dedo na cara deles e fala, vocês são hereges. E
e vão para o inferno. Nem João Batista falava, Elias falava também, não dava moleza, né? Irmã Pedra, pode falar. É muito interessante, né, a história de Elias, né? Ele veio já como adulto, que a Bíblia só conta ele, então Elias o Tibista, morador de Gileade. Começa assim, a apresentar Elias. Depois Elias é sustentado por corvos. Pelo que eu sei que corvos não era tipo aqueles pessoal nômade que sustentou ele. Não, irmão. Não é. O povo inventa essas coisas. Se fosse um nômade, a Bíblia ia falar que eram pessoas de fora. Outra coisa, Elias, como era muito temente a Deus, ele não ia comer nada da mão desses homens por conta de muitas coisas que eles faziam, sacrificado a ídolos e muitas outras coisas, né? Então, eu já ouvi essa interpretação também. Quem faz essas interpretações, eles estão tentando dar explicação para essas maravilhas que está acontecendo aqui. Para essas maravilhas, ou seja, eu acho que não era corvos, não, era um nome. Eles dão até um outro nome, que são pessoas que vendem coisas e passam de cidades para outra, tal. Mas ali fala, o corvo levava comida e ele bebia do ribeiro. Se fosse para se alimentar de pessoas, ele não precisava ter saído dali, porque o nômade não anda só com comida, ele anda também com água. E o nômade não ia passar lá e parar e ficar lá. O nômade, ele passa e vai embora. E os outros dias? Porque é um deserto, gente. É um lugar deserto. Ninguém para no deserto. Ainda mais ver um homem, parece um mendigo. Que era Elias. Elias não tem casa, não tem nada, não tomava banho, nada, né? Parece ninguém para. Então, quando a gente para racionar, fala, não faz muito sentido. Porque quando acabou a água, o nômade, gente, ele vai andar no deserto, ele vai andar só com comida. Ele vai andar com água também. Uhum. Então, quando o ribeiro seca, você vê, o ribeiro secou, acabou a água, não tem de onde trazer. O corvo não tem como trazer água. Aí Deus fala, agora você vai para tal cidade, fica lá. Você vê que ele vai embora, em que momento? No momento em que acaba a água, não é? Sim. Então, agora a gente vai descobrir quem é Jezabel, viu? Que a turma fala, porque Jezabel é de pintura. Mentira, Jezabel era muito má, era idólatra, era sacerdotisa de Baal, era matadora de profeta. Agora a gente vai descobrir quem é. Deus abençoe. Jezabel é uma mulher fiel ao ídolo dela. Fiel. Então, qualquer um que falar mal do ídolo dela, ela mandava matar. Era uma mulher impiedosa por conta disso. Então, os crimes delas eram graves. Por quê, gente? Quem que ela estava mandando matar? Quem é que confrontava o ídolo? Era o judeu. No caso, judeu. Elias. Isso. Mas que tipo de judeu? Vamos pôr para nós entender o crente. O crente. Tem o crente que teme a Deus e ama a Deus. E ele faz o quê? Ele vai lá e enfrenta. E tem o crente que não é crente de verdade, que é o que, inclusive, até ia com ela lá para poder adorar. O que eu tô querendo dizer? Ela mandou matar justamente aqueles que temiam a Deus. Era aqueles que realmente agradavam a Deus. Era como se estivesse mandando matar a gente aqui hoje, porque a gente está pregando contra as coisas erradas que estão fazendo por aí. Vocês estão entendendo? Então, os crimes delas eram até mais graves ainda, porque o remanescente que não queria seguir aquilo, que eram as pessoas que falavam, eu não vou, isso aí é idolatria, isso está errado, eram essas pessoas que morriam. Então tem esse agravante, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? É muito bem apontada para a nossa irmã Pedra. Você vê que Elias entra, muitos desses profetas, né? Não só, vários desses profetas não falam de coisas anteriores, já fala do nome dele e o recado que ele manda trazer, né? Ele já aparece. Mas Elias é um dos mais emblemáticos, né? Por conta do poder que ele tinha, que ele exercia, né? Que Deus usava bastante dele, né? E outra coisa interessante no versículo 12 aqui mostra que eles estavam passando fome, eles iam morrer de fome. O povo estava passando fome. E quem que era o culpado? Quem que era o culpado? Gente, fome por quê? Não? Porque eles plantavam, mas não caiu o que do céu? Chuva.
E quem profetizou que não ia cair chuva? Elias. Elias. Ele mesmo, rapaz. O bichinho terrível. Bicho é terrível, né? Ninguém vai Mas, viu? Mas pensando assim, deveria ser maravilhoso conhecer ele, né? É maravilhoso conhecer uma pessoa assim, né? É um homem temente a Deus, gente. É igual a nós hoje. Se você for temente a Deus, hoje, Deus não te abandona. Não vai te abandonar. Tá? Ele passou muitos perrengues, né? Pela história que tem dele aqui. Ele passou muito perrengue, viu? Passou porque hoje até a gente tá mais fácil, né? Para poder agradar a Deus. Lá, gente, o negócio estava tão contaminado, tão feio, que eles estavam correndo risco de fazer sacrifício a Deus. Olha só a que ponto chegou Israel. A terra de Israel, que é a terra sacrificar a Deus, tinha um ídolo lá, um Baal lá, e era ele que você tinha que sacrificar. Olha que ponto. E esse homem não tinha medo da morte. Não tinha medo de morrer. E enfrentou essa mulher, enfrentou esse homem, né? Ele vai correr depois, mas a gente vai analisar aquilo com mais calma também, tá? Então aqui fala que eles estavam passando fome, eles iam morrer, ninguém tinha, porque ele profetizou lá que não ia chover. A irmã Adriana pode falar. Ô, pastor Josafá, a clínica que eu trabalho, ela é católica, né? O dono é católico. E aí, eles querem fazer uma excursão com os idosos para Aparecida. Você acha que eu devo ir ou não? Vai, não tem importância nenhuma, tá? Aquele ídolo não existe. A Bíblia fala que os ídolos não são nada, eles não existem. Não existe um espírito lá, não existe nada. Foi coisas que enfiaram na nossa cabeça, né? E causou esse medo todo que nós temos hoje. Você pode ir lá fazer o seu trabalho, acompanhar a pessoa, faça um trabalho de cristão. O que conta é o que você faz consciente. Você pode entrar lá na catedral, se você tem que acompanhar o idoso, entra. Se alguém te perguntar, que é aí onde entra a Bíblia, fala, que é por conta da consciência, você fala, não, eu sou cristã evangélica, mas eu estou aqui para acompanhar a senhora, né? Eu tô aqui para dar apoio para ela, então eu tô vindo aqui. Eu já fui, gente, entrei lá, bati foto em tudo, que eu não tô adorando nada. Aquilo ali, para mim, é um, como é que fala? É uma coisa histórica. Antes um pouco, antes de chegar em Aparecida, que tá aqui do lado, Aparecida, tá aqui do lado. Antes de chegar em Aparecida, tem Roseira. Roseira tem uma espécie de um mosteiro lá antiguíssimo, quase ninguém sabe. O legal de você entrar lá é que você tem uma ideia de como eles faziam as coisas há 200 anos atrás. Você vê, então, não tem problema, irmã, tá? A irmã não pode ir lá se ajoelhar na imagem e rezar Ave Maria junto com ela. Não, isso aí não deve lá fazer. Mas você estando junto com ela, senta ali do lado, acompanha a senhorinha, né? Ajuda a colocar o terço na mão dela, se cair, não, bota aqui, né? Não tem importância nenhuma, irmã, tá? Pode ir tranquilo. Eu iria tranquilamente. Eu já fui lá, dei lá, bati foto. Eu era CCBano até na época. Eu fui lá bater foto, né? Aliás, eu tava lá, falei, vamos bater foto, né? A gente tá aqui. Aí, vamos bater. Não, aqui eu não posso bater porque tinha uma imagem terrível. E ali também não dá. Era difícil de achar um lugar para bater foto que a santa não aparecia. Aí tinha um aquário. O aquário, rapaz, beleza, vamos bater foto. Bateu foto. Chegou em casa, escolheu, tinha uma santa dentro do aquário. A santa tá lá no fundo, né? De madeira lá. Eu não sei se tem a ver lá com a ideia da Aparecida, né? Que apareceu. Tem um aquário lá de verdade. E a santa apareceu, não teve jeito. Ficamos sem foto. Teve que queimar todas as fotos. Pastor, mas porque assim, eu conheço lá, né? Porque meus pais eram católicos, e eles sempre estavam indo para lá, levava a gente, eu era criança. Então, assim, eu conheço, sabe? Mas então eu fiquei na dúvida agora nesse negócio de idolatria, tal, boa abominação para Deus, né? Que é a idolatria a outros deuses. Então eu fiquei um pouquinho com medo, porque a Aparecida aqui no Brasil é praticamente uma deusa, né? E
ali é um local, a gente não pode ir lá adorar. Principalmente você que está indo a trabalho, aí que não tem problema algum mesmo, irmã. Tá bom. Tem problema algum. O que conta, gente, é tudo que você faz consciente. Consciente, ou seja, ainda que me peguem amarrado e me algeme e me coloque de joelho na frente da santa, para Deus isso não vale nada, porque não sou eu. Estão forçando. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando. O que conta é a consciência. Tem pessoa que não está nem lá, mas ele está onde ele está lá, ele tá adorando ela. Isso conta, isso não pode. Entendeu? Então, pode ir lá, passeia lá dentro. Lá tem lanchonete, pode comer, que não é nada sacrificado ao ídolo. Pode comer. Gente, é uma libertação quando nós entendemos tudo isso. E o evangelho liberta nós de um jeito que você fala, meu Deus, eu vivi apavorado dessas coisas. Eu vou lá para casa dos parentes em Minas, toda casa que você vem, gente, é carregada de crucifixo, imagem. Quando era CBN, era apavorado com aquilo. Meu Deus, eu vou entrar numa casa, já tem um coisão lá na frente, né? Agora, gente do céu, que paz que eu tenho. Que paz. Ninguém vai interferir na nossa comunhão com Deus. É só você que pode estragar isso. Só nós. Ninguém pode. Pode ir, irmã Adriana, viu? Eu abençoo a irmã. Pode ir em paz. Não tem problema nenhum. Principalmente porque você está indo a trabalho. Mas cuida dela com amor, Adriana, para ela ver mesmo a diferença, tá? Cuida dela, ajuda ela lá, tá? Que isso aí vai contar muito mais a favor do que contra. Tá, Deus abençoe. Amém. Bom, gente, então vamos lá para o capítulo 18, tá? Exato, a gente não é esses religiosos, a gente não tem nada a ver com isso, né? Bom, capítulo 18, vamos colocar aqui. 1 Reis, capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra de Deus a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação, e te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai e dize a teu Senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Ele me matará, disse Elias. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias:
Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não havia voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei 2ª vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei o 3ª vez. E o fizeram 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço:
sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha aí, irmãos, né? Então aqui, o que a gente entende? Que o povo ainda tinha dúvida. Parece que Jezabel, junto com Acabe, colocou na cabeça do povo que aqueles ídolos eram o Deus deles de verdade. Tudo isso, gente, por falta do quê? De conhecimento da Escritura. Tá? Tudo isso porque eles não tinham acesso à Escritura. Eles aprendiam com o rei. Como anterior a eles só tinha rei mau, rei ruim, o que significa que eles não aprenderam nada. Então, o que a gente entende aqui é que havia uma guerra ali. Uma guerra de quem era o Deus verdadeiro, né? Jezabel muito provavelmente estava perseguindo eles, dizendo: esse Deus de vocês é mentiroso, é falso, o Deus de verdade é o Deus que eu sirvo e tal. E foi, né? Até que foi feito isso. Quer ver? Olha só, eu anotei aqui. Quem foi que mandou Elias? Porque aqui, olhando atrás, a gente só vê Elias dando ordem, né? Dando ordem. Vai lá e faz tal coisa. Mas na hora em que Elias vai orar, é que a gente entende que ele só está fazendo aquilo porque Deus mandou ele fazer. Na oração, ele fala o seguinte: Senhor, no versículo 36, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então foi um plano de Deus. Elias, volta lá, desafia Acabe, né, que eles vão, explicou o que era para ser feito, né? Eles vão pedir para descer fogo, não vai ter fogo nenhum. E você, né, pode até colocar água, joga água lá, que vai descer fogo e vai lamber tudo. Quando fala lambeu, gente, lá fala que lambeu o holocausto, a lenha, as pedras e a areia, o pó que estava embaixo. Sabe o que é? O fogo desce e sobe, lambendo tudo, levando tudo, gente. Ou seja, não foi um fogo. As pessoas não prestam atenção nisso e acham que foi um fogo, que pegou só um fogo, igual uma fogueira que a gente faz. Não, o fogo veio e levou tudo e não ficou consumindo ali, foi embora. Algo terrível. Quando a Bíblia fala lambeu, é que bateu e lambeu, levando tudo, consumindo tudo, exatamente tudo. Então, mais um sinal do amor de Deus. E por que é que Deus está fazendo isso? Ele fala aqui, né? No versículo 37. Eu vou pedir para a irmã Salete ler para nós. Olha lá, irmã Salete. Corre, pega a Bíblia aí, irmã Salete. Tadinha. O versículo 37 está explicando por que é que foi feito tudo isso. Aí a gente entende que a cegueira daquele povo era muito grande. E por que eu estou dando ênfase nisso aqui também? Que isso aqui vai fazer a gente entender o que foi que o filho do rei Asa, que é o outro rei, que é Josafá, ele percebeu isso. Ele percebe que o povo não consegue, não está conseguindo agradar a Deus por falta de... O que a gente ouviu falar sempre? Por falta de conhecimento. E o rei Josafá é o precursor da sinagoga. Ele manda criar casas
que é uma espécie de uma escola, né? Em cada cidade. E lá ele manda os escribas, os sacerdotes, ir em cada cidade ensinar a Torá. Tá? Então, lê aí para nós, irmã Salete. 37. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aí. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Exatamente. Gente, o fogo fica pegando no nada, assim, do nada? Não fica. O fogo pega no quê? Pedra, papel. Quando acaba o papel, o que acontece com o fogo? Você pegou uma folha, botou fogo, jogou ela no chão. Virou cinza. Virou cinza e o fogo faz o que com o fogo? E some. Acabou. Então a Bíblia está falando que lambeu tudo, sumiu. Pedra, lenha, sacrifício, até a água. O que significa? O fogo pegou muito forte, lambeu e subiu, foi embora. Limpou. Exatamente. Até o modo em que pegou fogo foi completamente diferente de qualquer coisa para que o povo visse de forma poderosa que aquilo ali era uma força divina que estava fazendo aquilo. Uma força divina. Além de colocar fogo, Deus podia só botar fogo e já era o sinal que precisava. Não é um fogo normal. Não foi um fogo comum. Deve ter se afastado bem Elias ali, e o fogo desceu, gente, e lambeu tudo. Levou a pedra, levou a lenha. O fogo ia continuar pegando em quê? Vocês estão entendendo? Ele ia continuar pegando em quê? Ou seja, em que ia continuar a ter fogo? Sim, irmã Pedra, pode falar. Aqui ele fala, né, das 12, que ele pegou 12 pedras das tribos, né, no 31, que tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. E veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Exatamente. Sempre tem essa parte, né, didática para mostrar que aquilo era por causa das 12 tribos, né? Então, voltando aqui, ó, o propósito era para que o povo soubesse, ou seja, relembrando o povo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É Deus relembrando eles ali, né? E no finalzinho do verso que a nossa irmã leu, o quê? Fazendo que o coração do povo voltasse para o Senhor. Porque estava todo mundo já esquecendo de Deus, gente. Imagina, já tinha ídolos lá dentro deles. O povo que era para temer a Deus já estava adorando outros deuses. Já tinham abandonado tudo. Eles não iam mais seguir a Deus, nada, né? Aí Deus levanta esse homem aqui. Essa coragem de Elias, gente, é óbvio que é um homem temente a Deus, mas Deus vai lá, né, e dá os ajustes dele. Toda essa ousadia é Deus. Por quê? Por que Elias, gente, ele provocou os homens? Ei, tem que gritar mais alto. Sozinho, gente, muito folgado. Sozinho, uma turma grande do outro lado, tá gritando muito baixo, ele pode estar dormindo. Mas por que ele estava tão ousado? O homem ouviu a voz falar com ele, ele conversava. Ou seja, é óbvio que vai te dar coragem, você vai fazer. Né? Deus só pode ir lá, Elias. É assim, assado, faz assim, assado. Como ele já tinha provado disso outras vezes, né? Ou seja, Deus mandou, ele fez. Epa, essa voz que eu estou ouvindo aqui é de Deus mesmo. Aí fala com ele de novo, ele vai e faz, e acontece. Isso vai só aumentando a confiança dele. Então ele foi naquela segurança toda, porque o que ele ouviu, gente, não é igual a gente ouve hoje. A gente, né, a gente vem um pensamento aqui e você fala: é Deus que está falando comigo. Nesse caso aí, o que é Deus falando mesmo com ele. Falando mesmo, sem sombra de dúvida. Como aconteceu diversas vezes na Bíblia ali. Né, para que fosse limpado do meio de Israel esses falsos profetas.
E detalhe, gente, muito provavelmente esses falsos profetas eram judeus, que já estavam desviados da coisa. Eram gente que já não estava mais seguindo a Deus, tal, né? E já estava começando a se levantar. Tem uma parte aqui atrás, que eu não lembro agora, né? Que fala que ela levantou para si, né? Diversos sacerdotes. Pode ser até que eram sacerdotes mesmo de Deus, né? Como eles viram, esse Deus aí já não está fazendo muita coisa mais. Vem ser sacerdote do meu. Vem cá que eu vou te ajudar, eu vou te dar um emprego. Era emprego para eles isso aí. Isso é provavelmente, eu tô falando, tá? É provavelmente. Bom, irmãos, vamos encerrar por aqui por hoje, para a gente poder ler a semana que vem o capítulo 19, que vai ser interessante, porque se a gente ler agora, a gente vai querer ler mais, né? Tem mais assunto. O capítulo 20, ele é bem extenso, né? Ele é bem extenso, e até chegar, eu acho que é no capítulo 22, que vai falar um pouco mais aí do rei Josafá, a preocupação dele em instruir o povo, que é muito bom. Tá bom assim por hoje, irmãos? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Amém, irmã Doralice. Então, vamos pedir para a irmã Dorinha orar? Irmã, ora, irmã Dorinha. Agradece a Deus, tá, irmã? Agradece a Deus por todos nós, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso eterno Pai, Criador e Formador do céu e da terra, aqui nos encontramos mais uma vez com esse estudo bíblico maravilhoso, ao qual tu preparou com teu filho, com o nosso pastor Josafá Agra, usando ele da maneira que tu quer, como tu quer, porque ele sempre fez a tua vontade e nós temos certeza que ele sempre fará como nós também. Ó Pai, abençoa ele, sua esposa, seus filhos, sua família, abençoa ele em tudo aquilo que ele tem dificuldade, aqueles processos, tu conhece todas as coisas, abençoa ele, que em nome do Senhor Jesus tu possa dar a vitória a ele, que é a nossa vitória. Abençoa também nossos irmãos, abençoa por caridade irmão Roberto, também sua esposa, seus filhos, abençoa os irmãos que estão presentes, irmã Pedro, abençoa seu esposo, seus filhos, seus netos, abençoa a irmã Heloísa, abençoa seu esposo, seus filhos, abençoa também o diácono, irmão Josué também, sua esposa, seus filhos, tu conhece todas as coisas, tu conhece o que teus filhos têm feito pela tua obra lá no bairro do Limão e em outros lugares, tu sabe o quanto teus filhos têm levado o evangelho, quanto nós temos falado de ti, Senhor, ainda não somos nada, mas tu é tudo. Abençoa também por caridade irmã Adriana, seu esposo, seus filhos. Abençoa todos que estão aqui presentes, irmã Cristiane, seu esposo também, seus filhos. Abençoa todos que estão aqui presentes, irmã Carmen, também seus filhos, seus netos. Abençoa o irmão também, a irmã. Abençoa todos que estão presentes, irmã Salete, e todos que estão presentes e que não estão também, Senhor. Porque se não estão aqui presentes hoje, porque não puderam estar, mas vão ver depois que teu filho no canal, que teu filho vai botar. Então nos guie em tudo, nos dê uma boa noite, perdoe os nossos pecados, abra nossa mente para que nós possamos entender o teu estudo bíblico, a tua palavra gloriosa, ó Pai. Teu filho só tem feito aquilo e Deus tem usado ele para poder nos ensinar, porque tu usa de quem tu quer. No passado tu usou todos os profetas para poder ajudar teu povo e hoje tu continua, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então somos gratos a ti por tudo, em nome do Senhor Jesus agradecemos por esse estudo bíblico mais uma noite, que o teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. 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 Amém.